Na noite de 18 de agosto de 2024, desapareceu na tranquila ilha portuguesa de Pico a jovem Leona Monteiro, de 16 anos. Após seu turno noturno num café local, ela nunca chegou em casa. Segundo os dados bancários, a jovem comprou um bilhete para o ferry noturno para a ilha vizinha de São Jorge, mas na chegada, Leona não estava entre os passageiros. O misterioso desaparecimento da estudante tornou-se o prelúdio de uma das investigações mais incomuns, na qual houve mais perguntas do que respostas. No dia 18 de agosto de 2024, por volta das 7 da manhã, o telefone da mãe de Leona, Maria Monteiro, tocou com uma chamada preocupante. Era o gerente do Café da Rocha que comunicou que a jovem Leona, de 16 anos, havia saído diretamente para casa após o fechamento do estabelecimento, mas nunca havia chegado lá. Maria ligou para sua filha, mas não houve conexão. O telefone de Leona já estava inacessível há várias horas. A polícia estabeleceu rapidamente que por volta das 2 da madrugada havia sido pago com o cartão bancário de Leona um bilhete para o ferry noturno São Jorge. Mas entre os passageiros que chegaram a São Jorge, ninguém havia visto a jovem. As gravações das câmeras foram examinadas. O terminal de pagamento estava escondido das câmeras de vigilância. Quem realmente havia comprado o bilhete e por quê, tornou-se o primeiro enigma deste caso. Durante o interrogatório dos vizinhos, uma testemunha comunicou à polícia um detalhe importante. Por volta das 2 da madrugada, havia visto perto da casa da família Monteiro uma carrinha branca da padaria local. Esta informação foi confirmada pela verificação dos dados do rastreador GPS do veículo de serviço, que efetivamente se encontrava entre 1h52 da madrugada na casa de Leona. Na mesma manhã foi encontrada na região de Serra do Pico, popular entre os turistas, uma pegada de sapato incomum de tamanho 43 com uma sola característica dos mergulhadores profissionais. Isto despertou imediatamente o interesse da polícia, pois este tipo de sapato era raro e encontrava-se exclusivamente entre os mergulhadores profissionais. Na ilha, havia poucos deles. Além disso, verificou-se que a região ao redor de Serra do Picu estava completamente fora da cobertura de telefonia móvel. Precisamente ali foi encontrada no mesmo dia a mochila de Leona, seca, apesar da chuva noturna. Os policiais cobriram imediatamente o local da descoberta com uma lona para não destruir possíveis evidências. Um detalhe importante: o conteúdo da mochila foi mantido em segredo na primeira fase da investigação. Antônio Fernandes, o padrasto de Leona, tornou-se quase imediatamente o foco da investigação policial. Era conhecido pelo seu caráter rigoroso e o controle severo que exercia sobre a sua enteada. A mãe da jovem confirmou à polícia que Leona havia tido uma discussão séria com o seu padrasto na noite antes do seu desaparecimento. Maria não quis revelar o tema do conflito, mas isto deu à polícia razões suficientes para examinar cuidadosamente a personalidade de Antônio e as suas transações financeiras. Outro suspeito que apareceu no radar dos investigadores foi João Santos, um instrutor de mergulho e conhecido próximo da família. Verificou-se que ele era o proprietário de sapatos com exatamente esse tipo de sola rara que correspondia às pegadas encontradas em Serra do Picu. João explicou à polícia que havia perdido um par de tais sapatos algumas semanas antes, mas não forneceu provas disso. Os investigadores confiscaram os sapatos do instrutor para a perícia. Os policiais ocuparam-se intensamente de Antônio. A casa foi cuidadosamente revistada, mas não foram encontrados vestígios de luta ou desordem alguma. No entanto, as palavras da mãe sobre o conflito deram aos investigadores uma razão séria para examinar cuidadosamente o aspecto financeiro da vida de Antônio e os seus possíveis motivos em relação à sua enteada. Nesse momento, pareceu à polícia que estavam prestes a resolver o caso. Contudo, logo se tornou claro que Antônio, embora fosse suspeito, não podia ser o único objeto da investigação. Os investigadores tiveram de alargar o campo de busca e examinar mais cuidadosamente o ambiente social de Leona. Na mesma manhã, os investigadores receberam outra notícia preocupante. Turistas que se encontravam durante a noite no convés do ferry São Jorge afirmaram ter ouvido distintamente por volta das 13h10 um chapinhar na água perto do navio. Esta informação foi registrada, embora nesse momento só parecesse uma coincidência. Mas seria uma coincidência? Afinal, de manhã foi encontrada a mochila de Leona,
seca e intacta, apesar da forte chuva. A equipe de investigadores decidiu começar com o ambiente mais próximo de Leona e examinar em detalhe o comportamento daqueles que haviam tido contato com ela nos últimos dias. Antônio Fernandes e o instrutor de mergulho João Santos tornaram-se os primeiros suspeitos nesta história emaranhada. No contexto de numerosas perguntas e incertezas, a polícia planeava examinar cuidadosamente os seus álibis e assuntos financeiros. A investigação apenas havia começado. Nas contas bancárias de Antônio foi detetada uma grande transação para uma loja online estrangeira com sede em Singapura. O banco apresentou uma fatura. Antônio havia adquirido caras câmaras de caça para a observação da vida submarina, que utilizava para o seu hobby pessoal, a organização de tours privados de iate para turistas ricos. A data e hora da compra coincidiam perfeitamente com a execução da transação. Para confirmar a compra, a polícia organizou uma videoconferência com o vendedor da loja. Um funcionário confirmou a compra e descreveu a mercadoria em detalhe. Mas precisamente esta mercadoria levantou questões aos investigadores. A câmara de caça revelou-se 3 vezes mais cara do que dispositivos comparáveis no mercado. Antônio explicou tranquilamente o sobrepagamento com uma ótica personalizada, supostamente um sistema de lentes único, fabricado especialmente sob a sua encomenda. A pergunta de por que o pagamento havia sido feito de maneira tão incomum e não por transferência bancária tradicional, Antônio respondeu brevemente: "O vendedor não tem conta europeia. Paguei com o método disponível." Esta versão soava realista e lógica. Para se certificar definitivamente de que Antônio não tinha nada a ver com o desaparecimento de Leona, a polícia decidiu verificar cuidadosamente o seu álibi. Segundo a declaração do padrasto, encontrava-se na noite do desaparecimento da jovem no continente português. Antônio apresentou um bilhete da companhia aérea SATA Airlines, que mostrava que a partida do aeroporto da Horta havia ocorrido cedo de manhã, às 10h07. As dúvidas dos investigadores eram evidentes. O bilhete poderia ser falsificado e o registro digital facilmente modificado. Portanto, a polícia iniciou uma consulta oficial junto da companhia aérea. A autenticidade do bilhete foi verificada através de um serviço API especial nas bases de dados internas. A companhia aérea confirmou: Antônio efetivamente havia embarcado no avião no dia e hora indicados. Uma gravação de vídeo das câmaras do aeroporto mostrou que às 10h07 passava tranquilamente o controlo e encontrava-se no terreno do aeroporto. Este facto significava que Antônio não podia participar fisicamente nos eventos que se desenrolaram entre meia-noite e 5 da manhã na Ilha do Pico. Após análise de todos os dados, os policiais inclinaram-se para a conclusão de que o padrasto de Leona não estava envolvido no seu desaparecimento. As suas transações financeiras eram explicáveis e confirmadas pelo vendedor. O seu álibi coincidia perfeitamente no tempo. Antônio saiu gradualmente das suspeitas. Parecia que a investigação estava pronta para continuar. Contudo, durante a última verificação programada dos dispositivos pessoais de Antônio, foi encontrado um detalhe estranho que fez os investigadores hesitarem novamente. No computador portátil de Antônio, na pasta lixo, os peritos descobriram o rascunho eliminado de uma carta sem assinatura, que evidentemente havia sido redigida em nome de Leona. O texto era curto e emocionalmente neutro. "Vou-me embora. Não me procurem. Esta é a minha decisão. Não culpem ninguém." Nesse momento, não havia confirmação da autoria da carta. Para os investigadores surgiu um novo ponto de incerteza. Teria Leona escrito este texto ela própria ou havia sido preparado por outra pessoa? Em relação com a carta encontrada, a polícia começou a dirigir a sua atenção para o ambiente de Leona. Talvez a jovem tivesse planeado a sua partida ela própria, ou alguém queria dar essa impressão. Os investigadores decidiram examinar em detalhe os seus contactos pessoais, amigos e ambiente mais próximo, para compreender os possíveis motivos pessoais que a poderiam ter levado a tal passo. O proprietário do Café da Rocha entregou à polícia as chaves e informou que durante a limpeza do café havia sido encontrado o diário pessoal de Leona, escondido numa gaveta da cozinha. Os investigadores examinaram cuidadosamente os registros. A caligrafia era ordenada, pequena, ligeiramente apressada.
As primeiras páginas não continham informação importante. Apenas notas cotidianas e trabalhos escolares. Mas as últimas entradas revelaram-se extremamente importantes. Ele explodiu outra vez. Se descobrir que decidi ir embora, começa o pesadelo. Sofia disse que me ajudaria a mudar para a casa dela. Mas tenho de ser cuidadosa. Apareceu o nome Sofia, a irmã mais velha de Leona, que vivia separadamente na ilha de São Jorge. A polícia interrogou imediatamente Sofia. A jovem confirmou abertamente que havia falado com a sua irmã sobre o tema da mudança. Para confirmação, apresentou um histórico de conversa numa aplicação de mensagens. Sofia efetivamente havia ajudado Leona a planear a partida e havia comprado o bilhete para exatamente o ferry noturno no qual Leona nunca apareceu. Contudo, surgiu um detalhe estranho. 1 hora antes da partida, Sofia cancelou inesperadamente o seu bilhete. Isto foi confirmado por documentos do sistema da Atlantic Ferries. A polícia começou a interrogar intensamente Sofia para descobrir por que Leona havia empreendido a viagem sozinha, embora estivesse planeada uma mudança conjunta. Sofia explicou a sua decisão de cancelar o bilhete, dizendo que supostamente havia recebido de conhecidos um aviso sobre uma tempestade que se aproximava. Sofia afirmou que havia escrito uma mensagem a Leona exatamente por causa do tempo. Não viajes hoje. Vai haver tempestade. Segundo as suas palavras, Leona supostamente não havia respondido, e a irmã havia decidido que também ficaria em casa. Uma verificação dos registros das estações meteorológicas portuárias revelou, contudo, exatamente o contrário. Nessa noite reinava uma brisa normal. A velocidade do vento não excedia a norma. O diário de navegação do capitão do ferry confirmou. O tempo estava bom. A travessia decorreu tranquilamente. Surgiu uma contradição, e Sofia caiu sob a observação intensiva da polícia. Simultaneamente, os investigadores interrogaram a mãe de Leona para compreender por que a família havia ocultado o conflito descrito no diário. Maria Monteiro negou a existência de problemas sérios e afirmou que as relações dentro da família haviam sido estáveis e tranquilas. Contudo, os registros de Leona testemunhavam o contrário. Esta discrepância tornou-se uma razão adicional para dúvidas. Nas condições de incerteza crescente, a polícia começou a considerar a versão de que Sofia poderia estar indiretamente envolvida no desaparecimento de Leona. Os investigadores suspeitavam que Sofia poderia ter atraído a sua irmã para o ferry, aproveitando a situação na família para castigar de alguma forma o padrasto pelo seu comportamento para com ambas. Nesse momento, contudo, a polícia não tinha provas diretas. Sofia negou categoricamente todas as suspeitas contra si e qualificou tais suposições como absurdas. Durante o curso da investigação, a polícia fez uma descoberta importante que mudou consideravelmente a percepção de toda a situação. Uma verificação do sistema de reservas online da Atlantic Ferries, através do qual os bilhetes de Leona e Sofia haviam sido comprados, descobriu um rastro digital inesperado. Os peritos notaram que na noite do desaparecimento, alguém se havia conectado com o dispositivo de Sofia à conta pessoal de Leona. Este facto foi estabelecido por uma verificação de ID das aplicações. A polícia não pôde determinar imediatamente o motivo e propósito desta ação. Sofia afirmou que não sabia nada desta conexão e recusou-se a responder a mais perguntas sem advogado. Nesse momento, tornou-se claro que a investigação devia atingir um novo nível. A autoridade investigativa solicitou oficialmente a ajuda do Departamento de Criminalística Digital em Lisboa para examinar em detalhe os dispositivos eletrônicos das irmãs e esclarecer a origem da misteriosa conexão à conta de Leona. Os rastros digitais tornaram-se agora o foco principal do caso e abriram um vetor de investigação completamente novo. Durante uma inspeção técnica programada do ferry, um mecânico descobriu um objeto estranho na sala técnica inferior do porão. Tratava-se de um telemóvel sem cartão SIM. Os policiais estabeleceram rapidamente. O número de série do dispositivo coincidia perfeitamente com o telemóvel de Leona. Um exame forense confirmou. O telemóvel havia estado ativo pela última vez na noite do desaparecimento de Leona a 1h57. Os peritos puderam recuperar parcialmente os dados. No telemóvel foi encontrada uma foto tirada exatamente nesse momento. Na imagem, um corredor vazio do ferry.
Segundo os cálculos dos peritos, apenas alguém do pessoal de serviço ou o próprio passageiro podia aceder por uma escada de emergência à sala onde o telemóvel foi encontrado. Chegar lá por acaso era impossível. Simultaneamente, a testemunha Mário Alves, um mecânico que estava de serviço nessa noite no navio, declarou que aproximadamente ao mesmo tempo havia visto a bordo uma jovem que lhe pediu para ajudar a encontrar uma cabine longe das pessoas. Segundo as suas palavras, a jovem parecia preocupada, mas não confusa. Um detalhe importante: o mecânico havia estado previamente fora do campo de visão dos investigadores. Não tinha ligação com Leona ou a sua família e não despertava suspeita alguma. Os investigadores estabeleceram imediatamente duas versões dos eventos. Segundo a primeira, Leona poderia ter sido intencionalmente trancada no porão por alguém. A segunda versão era mais simples. A jovem poderia ter se escondido ela própria no porão. Contudo, para verificar a viabilidade das versões, os investigadores consultaram um perito técnico em portas e mecanismos de navios. O perito informou que as portas do porão não estavam equipadas com fechaduras que pudessem ser usadas do interior. Contudo, teoricamente poder-se-ia ter bloqueado o ferrolho com meios improvisados. Isto deu aos investigadores a compreensão de que Leona poderia ter se encontrado lá voluntariamente, mas as razões permaneciam pouco claras. Ao mesmo tempo, a autoridade investigativa excluiu oficialmente outra versão que havia surgido previamente. No dia 22 de setembro de 2024, apareceu na rede TikTok uma história curta com uma jovem que se parecia muito com Leona, supostamente em Lisboa. No início, a versão da fuga de Leona para o continente parecia plausível, mas logo a polícia desmascarou completamente a pista falsa. Ao verificar o endereço IP do vídeo, foi identificado o seu autor, um adolescente brincalhão local que admitiu completamente que o vídeo era uma encenação. Este facto foi documentado, e a versão da fuga de Leona para Lisboa foi completamente abandonada. O exame dos dados digitais do telemóvel de Leona continuou. Os técnicos forenses de Lisboa utilizaram o software profissional Forensic Tool V6 para recuperar a correspondência de Leona. E aqui, houve uma nova descoberta importante. 17 minutos antes da última atividade do telemóvel, à 1h40, a irmã mais velha de Leona, Sofia, enviou-lhe uma mensagem curta com a palavra código nevoeiro. Quase imediatamente, à 1h45, o sistema de segurança do ferry registrou a abertura não autorizada de uma porta no convés número 3. Os investigadores não compreenderam imediatamente o que significava exatamente a mensagem de Sofia. Estava apenas claro que Sofia definitivamente sabia mais do que havia comunicado previamente aos investigadores. Em relação com esta nova circunstância, a polícia decidiu reconstruir uma imagem real dos movimentos de Leona no ferry nessa noite. Para isto, foram consultados peritos meteorologistas e especialistas em navios. Nos diários de navegação noturnos do capitão estava anotado que a força do vento nesse momento era de 5 metros por segundo, suficiente para que os passageiros sentissem um ligeiro movimento no convés, mas não representava perigo imediato. Exatamente sob estas condições, os investigadores deviam compreender por que Leona havia abandonado a zona de segurança e o que poderia ter acontecido realmente a seguir. Quase 9 meses após o desaparecimento de Leona Monteiro, o tribunal anunciou oficialmente a conclusão da investigação: um acidente. Segundo os arquivos de investigação, Leona havia se escondido voluntariamente na sala técnica do porão do ferry e esperava uma mensagem da sua irmã Sofia com a palavra código nevoeiro. Isto significava que Sofia chegaria à ilha com o próximo ferry, de manhã, e poderiam encontrar-se em segurança, longe dos conflitos familiares. A cronologia desses minutos foi reconstruída com absoluta precisão. À 1h45, após receber a mensagem de Sofia, Leona abandonou o seu esconderijo e saiu para a plataforma técnica do convés número 3. Exatamente nesse momento, a jovem perdeu o equilíbrio e caiu borda fora. A temperatura da água nessa noite era de apenas 16 graus Celsius. A investigação concluiu: perda de orientação na água, hipotermia e afogamento ocorreram rapidamente. Na escuridão, com o ruído dos motores, ninguém a bordo notou o incidente. Durante o curso do julgamento,
Todas as versões anteriores e momentos de suspeita que haviam surgido durante a investigação foram sucessivamente descartados. As transações financeiras do padrasto de Leona, Antônio Fernandes, foram verificadas e reconhecidas como legítimas. A transação para uma conta estrangeira foi oficialmente confirmada como compra de equipamento especializado para o seu negócio de iates. Os momentos de suspeita foram completamente descartados e oficialmente arquivados. Os momentos de suspeita contra João Santos, o instrutor de mergulho, também foram completamente dissipados. O seu álibi foi confirmado por gravações GoPro apresentadas por 12 turistas com quem estava numa excursão de mergulho. A pegada do sapato revelou-se ser uma coincidência fortuita. A carrinha branca, vista na noite do desaparecimento perto da casa de Leona, revelou-se ser um veículo de serviço da padaria local. Um recibo de compra de pão confirmou que o condutor havia parado na sua rota habitual, sem ligação com os eventos. O rascunho da carta, "Vou-me embora", encontrado no computador portátil de Antônio, foi reconhecido como texto autêntico da própria Leona. Uma perícia confirmou a sua autoria. Foi uma tentativa falhada de explicar a sua decisão de partir. A palavra código nevoeiro revelou-se ser uma simples alusão a memórias de infância de Leona e Sofia. Na sua infância significava "encontramo-nos quando o ar está limpo". Sofia admitiu que o havia enviado para avisar Leona de que ela própria só chegaria de manhã. Mas a mensagem chegou demasiado tarde. Sofia não quis explicar as razões do atraso e fez uso do seu direito de não testemunhar contra si própria. Durante a última audiência, que foi transmitida com um relatório seco e técnico sem interpretações emocionais, os investigadores apresentaram uma reconstrução tridimensional dos eventos baseada em dados GPS do ferry, protocolos do sistema de segurança e fotos do telemóvel de Leona. Os seus últimos passos foram reconstruídos com precisão de segundos. Quando se tornou evidente que a jovem havia caído à água acidentalmente e sem intervenção externa, Maria Monteiro, a mãe de Leona, gritou emocionalmente que a sua filha poderia ter sido salva se o padrasto não tivesse insistido em ocultar os conflitos dentro da família. O juiz interrompeu imediatamente a sessão e lembrou que o julgamento não era um lugar para acusações emocionais sem provas. Após a conclusão de todas as perícias e a análise das circunstâncias, o tribunal ditou o veredito final. A morte de Leona Monteiro ocorreu como resultado de um acidente, por hipotermia e posterior afogamento. O tribunal confirmou oficialmente a ausência de sinais de intervenção externa. A investigação neste caso está definitivamente encerrada. A Câmara de Arquivo do tribunal apagou-se, terminando simbolicamente a crônica documental deste evento trágico. No ano de 2017, ocorreram no Japão acontecimentos que deixaram o público em estado de inquietação. As investigações que começaram após a descoberta do desaparecimento de uma jovem mulher logo revelaram uma série de incidentes inesperados. Estes eventos se desenrolaram na cidade de Yokohama, na prefeitura de Kanagawa, e deixaram uma impressão marcante na história da região. No centro desta história está Tamura Aiko, de 23 anos, que vivia na cidade de Wod. Após o divórcio dos pais, morava com a mãe e abandonou os estudos após o ensino médio. Em maio de 2017, Tamura perdeu a mãe, o que a afetou profundamente. Desde então, sua saúde mental estava em risco e ela estava em tratamento numa instituição médica, o que era importante para seu bem-estar. Enquanto isso, seu irmão mais velho a apoiava apesar da distância geográfica através das redes sociais, enviando mensagens com palavras de apoio e esperança. Os eventos que levaram ao seu desaparecimento encheram sua família de profunda preocupação. Tamura, que sempre foi uma pessoa reservada, tornou-se a figura central nestas circunstâncias dramáticas. Tudo corria bem, e o irmão sentia que a vida de sua irmã estava melhorando, mas em outubro de 2017, ela subitamente parou de se comunicar. Durante seus esforços para encontrá-la, vários incidentes tornaram-se conhecidos que causaram grande comoção no Japão. A situação com Tamara e outras pessoas afetadas tornou-se conhecida em todo o país. Este caso ganhou o status de um dos mais misteriosos. Imaginemos que 23 de outubro de 2017 foi uma segunda-feira, envolta em silêncio, pois há 3 dias não havia notícias de Tamara, o que preocupava muito seu irmão mais velho.
Preocupado com sua saúde sensível e sua tendência a decisões espontâneas, ele começou a pesquisar seus perfis nas redes sociais, na esperança de encontrar ali algumas pistas sobre seu paradeiro. Em 20 de setembro, após ler uma mensagem recebida recentemente, um homem sentiu arrepios. O pensamento de ter que marcar uma reunião importante o ocupava. Tamura deixou uma mensagem. Quero partir. Se você está disposto a me ajudar, nos encontremos em Tóquio. Você tem um carro? Aquele que respondeu escreveu: usa algo calmante? Tem um lugar isolado para conversar. A resposta de Tamura, enviada no dia 21 do mês seguinte, soava desesperada. Podemos fazer isso hoje? Só tenho 1.000 ienes. Isso será suficiente. Onde você está? Você é homem ou mulher? O irmão de Tamura, lendo essas linhas, preocupou-se com seu bem-estar. Ele publicou um anúncio de busca, descreveu o interlocutor e pediu ajuda ao público. Como não conseguiu encontrar Tamura naquele dia, recorreu à polícia. Imediatamente após receber as informações, os investigadores começaram uma investigação minuciosa, que logo levou a progressos significativos no caso. Tamara foi vista pela última vez no dia 23 de outubro às 15 para as 2 da tarde na estação de Łódź. Estava acompanhada de um jovem homem, cerca de 25 anos, com cabelos negros até os ombros e compleição magra. Descobriu-se que viajaram de Łódź para a estação Matilda e depois para na estação Sábado Maio, que fica numa cidade distante da casa de Tamara. Às 14h04 chegaram ao seu destino. Às 7 da noite, ambos desapareceram da estação. Uma nova reviravolta no caso surgiu quando um usuário da rede, que havia se comunicado anteriormente com este jovem homem, deixou uma mensagem na página de Tamara fornecendo informações importantes. No final de outubro, no cruzamento das ruas Liberdade e Maio, uma jovem mulher marcou encontro com uma pessoa que havia sido identificada anteriormente num vídeo. Considerando os riscos, a polícia decidiu impedir sua participação neste encontro e enviou um grupo de investigadores disfarçados, incluindo o irmão de Tamura, para este local. À tarde, um homem que correspondia à descrição apareceu na estação e foi para uma casa de 2 andares próxima, que ficava a aproximadamente 750 metros da estação, onde os investigadores já o esperavam. Depois de subir para seu apartamento no andar superior, o homem bateu na porta e, quando ela se abriu, os investigadores foram recebidos por uma atmosfera tensa. O irmão de Tamura vislumbrou no interior uma bolsa branca de sua irmã. Quando perguntado sobre o paradeiro da jovem mulher, o homem apontou silenciosamente para o freezer, onde mais tarde foram encontrados os restos de suas vítimas, cobertos com um material desconhecido. O apartamento estava mobiliado de forma simples, com um banheiro e uma cozinha à esquerda da entrada e um pequeno sótão acima. Na sala de estar adjacente foram encontradas caixas, cuja investigação levou a descobertas adicionais inesperadas. No freezer foram encontrados muitos restos de pessoas que haviam desaparecido na cidade. Ao verificar 8 caixas na sala de estar, em 7 delas foram feitas descobertas perturbadoras. A 8ª caixa estava cheia de conteúdos caóticos. O homem foi imediatamente preso e forças policiais chegaram imediatamente ao local para começar a investigação oficial. As outras caixas, exceto uma que requeria cuidado especial, continham 249 partes com um cheiro forte e desagradável. No banheiro foram encontradas, entre os pertences pessoais, ferramentas para trabalhar com vários materiais, vários pares de sapatos e acessórios de couro. Um exame forense confirmou a presença de 9 objetos diferentes. Um deles pertencia a um homem. Estes eventos se desenvolveram ao longo dos últimos 3 meses, sendo o último incidente menos de 2 semanas antes da descoberta. Assim que a notícia se tornou conhecida, uma multidão se reuniu em frente à casa, incluindo numerosos jornalistas, forçando a polícia a isolar a área com uma lona azul. Vizinhos, questionados pelos investigadores, notaram que não haviam ouvido ruídos incomuns, exceto o barulho da ferrovia próxima. Desde que um novo morador se mudou para o 2º andar de um prédio residencial, os moradores notaram um cheiro estranho. Em 9 de novembro de 2017, 16 dias após este evento, os investigadores conseguiram identificar 9 vítimas através de análise de DNA.
Entre elas estava Laura Miyazaki, de 21 anos, que trabalhava num escritório na prefeitura de Kagawa, e a estudante Hong-si Hara, de 15 anos, bem como outros jovens entre 17 e 26 anos. Alguns deles tinham dificuldades psicológicas. Estes eventos desencadearam uma onda de discussões na sociedade e levantaram questões sobre como algo assim pôde permanecer descoberto por tanto tempo. Logo se descobriu que Hiroshi, nascido em outubro de 1990 na cidade de Zama, era uma figura central nestes eventos. Tinha 27 anos, não trabalhava e vivia a cerca de 3 quilômetros da casa dos pais na mesma cidade. Seu caminho de vida era complicado e cheio de desafios, o que moldou seu futuro percurso de vida. A família Takahashi, composta pelos pais e a irmã mais nova, parecia completamente normal. O pai trabalhava no comércio de peças de automóveis e a mãe cuidava da casa. Mas por trás desta fachada se escondiam grandes problemas. Hiro era egoísta desde pequeno e não prestava atenção aos sentimentos de outras pessoas. Na escola era retraído e raramente aparecia em fotos. O conflito familiar terminou com o divórcio dos pais e Hiro ficou com o pai. Nesta época, frequentemente faltava às aulas e trabalhava para se tornar mais independente. Experimentou grandes dificuldades e tentou lidar com seus problemas internos comunicando-se com pessoas em situações similares. Mais tarde, o homem encontrou trabalho numa empresa que fabricava eletrônicos. Ao mesmo tempo, começou a se envolver com os lados sombrios da vida e a conhecer pessoas duvidosas. Em agosto de 2012, aos 22 anos, Hiro foi para o famoso distrito de Kabukicho, em Tóquio, conhecido por suas opções de entretenimento para adultos. Lá encontrou trabalho selecionando mulheres para um clube local. Hiro ganhava bem, até 300 mil ienes, cerca de 2 mil dólares americanos, incluindo bônus e comissões. Apesar da boa renda, não conseguia economizar dinheiro devido ao seu estilo de vida perdulário. Em fevereiro de 2017, houve um ponto de virada. Hiro foi preso em Kabukicho, o que levou a uma condenação de 14 meses em liberdade condicional com 3 anos de período probatório. Durante seu estágio, trabalhou por um tempo numa empresa de logística e depois retornou à sua cidade natal na prefeitura de Kanagawa. Chegando em casa, Takakira começou a levar uma vida retraída, passando seus dias num quarto escuro e mergulhando no mundo virtual. Na cultura japonesa, tais retrações não são incomuns e são frequentemente associadas à pressão social. Infelizmente, o Japão está entre os países do mundo com mais casos trágicos relacionados à partida da vida. Cerca de 70 desses incidentes acontecem diariamente. Takakira usava intensivamente a internet e discutia tópicos difíceis como a partida da vida. Criou 5 contas em redes sociais, uma para discussões abertas e 4 para contatos pessoais. Habilmente gerenciava essas contas e tentava estabelecer contato com pessoas em situações de vida difíceis. Assim começou seu caminho, que levou a consequências tristes, quando explorou a vulnerabilidade daqueles que estavam desesperados. No mês quente de agosto de 2017, o destino uniu o desempregado Hiroshi Hise, de 27 anos, e a funcionária de escritório de 21 anos através de uma rede social. Miss Cookie, que experimentou muitas dificuldades e insultos na escola, sofria de transtornos de adaptação e frequentemente encontrava consolo nos cantos sombrios da internet. Exatamente lá encontrou pessoas que compartilhavam seus pensamentos melancólicos. Assim conheceu Hiro e outro amigo online, Tokugawa Inoki, de 20 anos. O trio decidiu se encontrar no parque e falar sobre algo terrível, sobre o qual não posso falar aqui no YouTube. Mas Nishanaki, que pensou em tudo, decidiu não seguir esse caminho e recomeçar sua vida. Miss Cookie, desapontada com a decisão de Nisha, comunicou a Hiro que ela também não prosseguiria com seu plano. Com o tempo, Hiro começou a se comunicar frequentemente com Cookie pela internet. Notou que ela tinha muitas economias e pensou que ela poderia representar não apenas uma oportunidade romântica, mas também financeira. Hiro desenvolveu um plano sofisticado. Começou a reunir as ferramentas necessárias, incluindo uma serra e uma corda, e alugou um apartamento perto da estação.
Este apartamento mais tarde ficou conhecido como o local de seus atos. O apartamento era prático e sem olhares curiosos, tornando-o o local ideal para seus planos. Sob o pretexto de precisar de um depósito para o apartamento, Hiro convenceu Cookie a lhe emprestar 510 mil ienes, o que equivale a cerca de 3.500 dólares. 3 dias após a mudança, marcou um encontro com ela neste apartamento. Lá colocou seu plano em ação usando a corda preparada. Após o incidente, Takakira dedicou 3 dias à limpeza minuciosa de todos os vestígios. Quando notou que odores surgiam, colocou tudo na geladeira. À noite, descartava discretamente os restos em contêineres de lixo próximos. Por causa desta situação, teve que comprar caixas com gelo e areia para gatos para esconder tudo ali. Em 28 de agosto de 2017, a sombria série de ações de Takahashi continuou. Sua nova vítima foi uma estudante de 15 anos chamada Hong Ihara. Hara era uma garota retraída que encontrava alegria em fazer novos conhecimentos online. Na escola primária, frequentemente brigava com sua mãe sobre os estudos e, após uma briga particularmente intensa, decidiu sair de casa. Exatamente neste momento, quando estava vulnerável e passava tempo nas redes sociais, conheceu Takahiro. Ele agiu segundo seu padrão habitual. Convidou-a para sua casa e repetiu lá as mesmas ações que com sua conhecida anterior. Seu desaparecimento misterioso preocupou as famílias, que imediatamente informaram a polícia. As investigações trouxeram à luz coincidências estranhas. Os últimos sinais de seus telefones foram registrados perto da Estação Liberdade e da Rua Maio, na cidade de Zama. Apesar da busca minuciosa, a polícia não encontrou pistas. Takakira permaneceu em seu apartamento e permaneceu sem suspeitas. A história de Hugo Nishi, de 20 anos, tomou um rumo triste. Os sintomas do jovem com autismo pioraram após a separação dolorosa de sua namorada, levando à sua hospitalização. Um encontro com sua ex-namorada quase terminou em tragédia, mas felizmente o pior pôde ser evitado. A situação no trabalho apenas piorou sua miséria. Hugo, uma pessoa experiente no mundo, tentou contatar Takahira e marcaram um encontro. Após este encontro, Hugo inesperadamente sentiu alívio e até compartilhou com Takahira sua decisão de continuar vivendo. Mas Takahira, vendo nele uma ameaça potencial e temendo que a polícia pudesse ficar alerta, agiu rapidamente. Convidou Hugo para sua casa sob o pretexto de um encontro normal e ofereceu-lhe uma bebida com aditivos. Infelizmente, Hugo teve o mesmo destino que os outros antes dele. Quando já havia 3 vítimas no apartamento de Takahira, o cheiro tornou-se insuportável. Em tentativa desesperada de se livrar do cheiro desagradável, Takahira tentou eliminar os vestígios, mas o cheiro continuava se espalhando. Os vizinhos atribuíram o cheiro desagradável a problemas com o esgoto próximo e não entraram em detalhes, permitindo involuntariamente que Takahira continuasse seus atos. Continuando suas ações, Takahiro não parou em 3 incidentes e prosseguiu com seus atos. Logo encontrou na internet uma garota que, sem suspeitar de seus lados sombrios, se mudou para seu apartamento. Sua próxima vítima foi Sara Kittenko, estudante universitária de 19 anos que sofria sob a pressão de sua mãe. Em 15 de setembro de 2017, Takahiro aproveitou o momento quando sua namorada não estava em casa e convidou Kittenko para sua casa, onde repetiu o que havia feito com suas vítimas anteriores. Mais tarde, uma mulher divorciada de 26 anos chamada Hitomi Fuji atraiu sua atenção, que tinha dificuldades devido à deficiência de seu filho e relações familiares instáveis. Seu desespero, expresso numa rede social no contexto de seu segundo divórcio e uma mudança forçada, atraiu a atenção de Takahiro. Seu encontro tomou uma reviravolta inesperada quando seu ex-marido ligou, o que poderia ter perturbado todos os planos de Takahiro. Takahiro agiu rapidamente e fez com ela o mesmo que com as outras. Para reduzir odores, desenvolveu um sistema especial de ventilação em seu apartamento. Agiu da mesma forma com 4 outras pessoas. No total, prejudicou 9 pessoas. A 9ª caixa no local do crime estava vazia e destinada à 10ª vítima. Mas graças à intervenção oportuna da polícia, mais tragédias puderam ser evitadas. A complexidade do caso e a necessidade de coleta minuciosa de evidências levaram a um atraso de quase 3 anos no processo judicial. Finalmente,
Em 30 de setembro de 2020, começaram as audiências no Tribunal de Tóquio, onde Takahiro declarou: "Lamento o que fiz e quero me desculpar com as famílias. Mas quanto aos outros, realmente não tenho arrependimento. Profundo. A única coisa de que me arrependo é de ter falhado quando fui capturado", disse Takahiro. Seu advogado pediu clemência devido a supostos problemas psíquicos. O tribunal, no entanto, não viu razão para a redução da pena e condenou Takahiro em 15 de dezembro de 2012 à pena mais severa. Após a leitura da sentença, os advogados do homem apelaram, mas após 3 dias, Takahiro retirou o recurso. Ele explicou isso dizendo que não queria impor aos seus parentes um fardo adicional através de um processo judicial prolongado. Também disse que todas as acusações contra ele eram verdadeiras e não queria contestar a decisão. Um homem foi acusado de um crime grave relacionado com causar danos e tentar esconder evidências. Segundo a polícia, foram encontrados no porta-malas do seu carro um moedor de carne e um botijão de gás. O jovem estudava na faculdade em Louisiana. O xerife do condado de Knox descreveu a cena do crime como horrível. Pode-se classificar como um lugar aterrorizante e muito sinistro. O que os investigadores descobriram lá dentro foi descrito como ensopado diabólico. Knoxville, Tennessee, novembro de 2016. Uma família amorosa celebrava tranquilamente o Dia de Ação de Graças, sem suspeitar do que estava por vir. Joel e Lisa Guy eram felizes juntos. As pessoas ao seu redor os consideravam verdadeiras almas gêmeas e estavam casados há mais de 30 anos. Convidaram seus filhos para celebrar o Dia de Ação de Graças na casa da família. Exatamente, esta casa foi descrita pela polícia 2 dias depois como Casa do Horror. Joel Guy nasceu no ano de 1955 e tornou-se engenheiro de tubulações. No momento do seu encontro com sua cara-metade Lisa, já tinha 3 filhas de relacionamentos anteriores. Logo depois, o casal teve um filho, que nomearam em honra do pai Joel. E para distingui-los, o filho foi chamado Joel Michael Jr. Nasceu no ano de 1988 e era o único filho de Joel e Lisa. Mesmo assim, Joel Sr. e Lisa mantinham relações próximas com as 3 filhas do casamento anterior de Joel, uma das quais até descrevia Lisa como uma mãe carinhosa para todas elas. Ela lembrava que quando ela e sua irmã Michelle tinham 3 anos, seu pai conheceu Lisa, e desde então ela se tornou como uma segunda mãe para elas. Após 31 anos de casamento feliz, Joel Sr. queria se aposentar e planejava vender sua casa em Knoxville, Tennessee. Joel e Lisa estavam muito animados com essa época para poder passar mais tempo juntos. Compraram uma casa no Tennessee, onde queriam passar o resto de suas vidas. Este dia de ação de graças deveria ser o último em sua casa em Knoxville antes da mudança. Uma das filhas de Joel explicou que estavam muito animados com este evento. O casal sonhava com a aposentadoria e simplesmente desfrutar da vida. Deveria ser uma celebração da vida em comum, enquanto se preparavam para um novo capítulo. Mas, infelizmente, esse capítulo nunca se realizou. Voltemos à quinta-feira, 24 de novembro de 2016, no Dia de Ação de Graças. Joel Sr. e sua esposa haviam convidado as 3 filhas de Joel e seus filhos, bem como seu filho Joel Jr. para a celebração. Normalmente, Joel Jr. era calmo e reservado, mas sua meia-irmã, Michelle Tyler, notou que desta vez ele se comportava de forma diferente. Ela observou que Joel Jr. prestava mais atenção às crianças de suas irmãs, coisa que nunca fazia antes. Talvez este dia de ação de graças fosse especial, já que era o último na casa da família. Segundo Michelle, este dia foi realmente diferente. O pai e Lisa sempre brincavam e riam juntos, mas quando Joel Jr. estava presente, normalmente ele não participava da conversa. Mas desta vez, Joel Jr. começou a falar conosco assim que havia convidados na casa. Não tenho certeza se ele sabia os nomes das crianças, mas o fato de falar com elas era incomum. Ninguém suspeitava que este seria seu último dia de ação de graças juntos. Após a celebração, as 3 filhas de Joel partiram com seus filhos, deixando Joel Sr. e Lisa Guy com Joel Jr.
Embora Joel Jr. tivesse seu próprio apartamento em Baton Rouge, Louisiana, ficou com seus pais na casa em Knoxville, onde tinha seu próprio quarto. Joel Jr. havia estudado vários anos na Universidade Estadual de Louisiana, mas abandonou os estudos em 2015 e desde então não trabalhava. Era dependente de seus pais e financeiramente instável. No sábado, 26 de novembro de 2016, 2 dias após o Dia de Ação de Graças, Lisa Guy foi durante o dia à loja local Walmart para comprar alimentos. Às 3 horas da tarde, seu filho Joel Jr. foi visto na mesma loja comprando bandagens e produtos químicos. No dia seguinte, domingo, 27 de novembro de 2016, Joel Jr. deixou a casa em Knoxville para buscar ajuda médica devido a problemas com sua mão e voltou a Baton Rouge para ser tratado na clínica estudantil. Essas ações por si só não despertaram suspeitas, mas na segunda-feira, 28 de novembro, Lisa Guy não apareceu no trabalho. Sua chefe, Jennifer White, começou a se preocupar. Na empresa onde Lisa trabalhava, foi realizada uma festa de despedida que ela perdeu. Lisa não respondia nem ao telefone fixo, nem ao celular. Preocupada com a segurança de Lisa, Jennifer ligou para o Emergência 911 e pediu à polícia do condado de Knox para verificar a situação. O oficial encarregado de verificar a situação foi Steven Ballard. Ele foi à casa da família Guy, tocou a campainha, mas ninguém abriu. Caminhou ao redor da casa, mas encontrou um portão trancado e não tomou mais medidas. A supervisora de Lisa, no entanto, permaneceu preocupada. 1 a 2 horas depois, ligou novamente para o serviço de emergência 911 e pediu uma nova verificação do estado de saúde dos moradores. Steven Ballard foi novamente à missão, desta vez junto com o investigador Jeremy McCord. Quando olharam pela janela, notaram que alimentos, incluindo perecíveis como leite e bacon, estavam espalhados pelo chão. Embora a casa estivesse à venda, não havia fechadura de corretor na porta. Também viram que a porta dos fundos não tinha maçaneta. Finalmente, Ballard e McCord entraram na casa pela porta da garagem. Quando estavam dentro, foram imediatamente dominados por grande calor. Este foi o primeiro sinal de alerta de que algo estava errado na casa. Segundo Jeremy McCord, havia 3 caixas de cerveja e muitos alimentos perecíveis ali. Ele mencionou que isso os confundiu, pois não sabiam se alguém precisava de ajuda. Então, Jeremy McCord disse: "Foi uma situação estranha. Normalmente você sabe imediatamente o que está acontecendo quando encontra algo. Mas aqui, tudo era diferente. Quando subimos, o mundo virou 180 graus. Tudo estava literalmente de cabeça para baixo." Na casa, sobre a mesa de jantar, havia várias armas de fogo. O cheiro de produtos químicos era tão forte que Ballard disse que o ar causava sensações desagradáveis em sua pele. Ele também notou que a temperatura aumentava visivelmente à medida que subiam as escadas. Os oficiais, preocupados com o que estava acontecendo, começaram a temer o pior. Seus temores foram confirmados no 2º andar, onde encontraram uma cena terrível. No final do corredor havia objetos estranhos que despertaram suspeitas. Percebendo que não conseguiriam lidar sem apoio, os oficiais deixaram o prédio. Nenhuma pessoa viva foi encontrada na casa. Logo chegou o reforço e os investigadores começaram a investigação. Descobriram uma panela grande no fogão que ainda estava quente. Os criminalistas também encontraram manchas marrom avermelhadas na escada, nas paredes e no corrimão. As descobertas mais perturbadoras os esperavam no banheiro, onde havia 2 grandes barris azuis com conteúdo desconhecido. Em quase todos os quartos foram descobertos produtos químicos e outros objetos, bem como rastros Borgonha inexplicáveis. No quarto do 3º morador, seu filho Joel Jr., no entanto, nenhuma evidência foi encontrada. A polícia vigiava Joel Jr. Como o único possível envolvido, tornou-se o principal suspeito e foi preso na terça-feira, 29 de novembro, em Baton Rouge. No porta-malas do seu carro encontraram um moedor de carne e alguns produtos químicos. O que havia acontecido então com Lisa e Jay Guy Sr.? Era óbvio que um crime havia sido cometido em sua casa, e o principal suspeito era seu filho. Na casa, a polícia encontrou numa mochila uma evidência importante.
um caderno preto que pertencia a Joel Jr. Este caderno continha listas de verificação que descreviam detalhadamente o equipamento necessário e os passos que ele havia planejado. Minimizar o número de coisas que toquei durante a visita. Usar luvas e meias para não deixar impressões digitais e pegadas. Jogar algo no triturador de lixo para destruí-lo. Colocar no chão e consertar. Limpar antes que ela chegue em casa. Trazer liquidificador e moedor de carne. Picar a carne. O caderno intitulado Diário de Ações Planejadas mostrava que Joel Jr. havia pensado sobre este evento por alguns dias ou até semanas, começando a partir de 7 de novembro, quase 20 dias antes do incidente. Gravações de vigilância mostraram Joel Jr. comprando objetos que depois usou como peróxido de hidrogênio. Seu histórico de navegação mostrou que procurava vários produtos químicos, como carbonato de sódio, ingredientes ativos e o produto de limpeza OxiClean. O plano de Joel era fazer tudo parecer como se seu pai tivesse feito. Joel Jr. queria eliminar os rastros e destruir parcialmente a casa para destruir evidências. Também anotou a temperatura na casa e planejava colocar o termostato no máximo para destruir todas as evidências. Quando essas evidências surgiram, o curso dos eventos ficou claro. No sábado, 26 de novembro, Lisa foi fazer compras e deixou seu marido e Joel Jr. em casa, que aproveitou a oportunidade e foi para a sala de exercícios no andar superior. Os investigadores notaram que o quarto estava bagunçado, o que poderia indicar uma luta. Lisa chegou em casa por volta do meio-dia. Entrou na casa com alimentos, sem saber o que havia acontecido em sua ausência. Possivelmente ouviu um barulho de cima ou notou o comportamento estranho de seu filho. Deixou cair os alimentos e correu para cima, mas já era tarde demais, e não pôde fazer nada. Joel Jr. continuou suas ações. Colocou algumas evidências numa panela e a deixou no fogão ligado. Enquanto isso, algo aconteceu com sua mão, e Joel Jr. deixou a casa e foi ao Walmart, onde foi visto às 3h30 da tarde comprando bandagens, pomada e produtos de limpeza. Haviam passado pouco mais de 3 horas desde que Lisa comprou alimentos para a família no Walmart. Agora Joel Jr. estava lá. Por uma triste coincidência de circunstâncias, a mãe idosa de Lisa precisou de ajuda médica após saber do incidente. Não pôde vir ao funeral de sua filha. O irmão de Lisa explicou no tribunal que isso foi muito difícil para a mãe deles. Saber que seu próprio neto estava envolvido foi realmente chocante. Com a aproximação do julgamento, as evidências contra Joel Jr. aumentaram, mas ele continuava negando sua culpa. Depoimentos de parentes e anotações no caderno de Joel mostraram que seus motivos eram de natureza financeira. Durante toda a sua vida, Joel Guy recebia apoio financeiro de seus pais, e sua mãe Lisa trabalhava incansavelmente e dava grande parte de seu salário ao filho. Mas quando se aproximaram da aposentadoria, o casal decidiu que era hora de seu filho de 28 anos viver independentemente e planejavam parar seu apoio financeiro. Joel Jr. entendeu o que estava acontecendo, e isso o deixou furioso quando percebeu que seus pais não o apoiariam mais. Tramou um plano esperando que, se os pais desaparecessem, ele pudesse ter acesso à apólice de seguro deles de $500 mil. Além disso, Joel Jr. planejava usar também outros bens dos pais, como seus carros e o iate. Para a maioria das pessoas, tais pensamentos sobre seus familiares são impensáveis. Mas Joel Jr. decidiu não apenas agir assim contra aqueles que mais o amavam e apoiavam, mas também o fez por ganância de dinheiro. Os parentes de Joel Sr. testemunharam no tribunal e confirmaram que ele planejava retirar o apoio financeiro de seu filho. Segundo seus depoimentos, Joel Sr. queria dar esta notícia ao filho no Natal, que a família queria celebrar na nova casa, se tudo corresse conforme o planejado. Queriam conversar com o filho sobre ser hora dele pagar suas próprias contas e despesas. Então a promotora se apresentou explicando que esta era uma família muito unida. Ela também notou que gostavam de discutir seus planos e que Lisa Guy, que mais amava e apoiava Joel Jr., provavelmente lhe contou antecipadamente sobre esta decisão. Isso é confirmado pelo fato de discutirem seus planos com suas irmãs mais velhas em outubro e novembro. Assim, o acusado sabia das mudanças iminentes e entendia que, assim que sua mãe se aposentasse e deixasse o emprego,
perderia acesso ao seguro e não estava preparado para se sustentar e não queria permitir que seus pais lhe retirassem esse apoio. Michelle Tyler, meia-irmã de Joel Jr., compartilhou ainda um detalhe perturbador. Disse ter visto recipientes azuis no carro de Joel Jr. durante as celebrações do Dia de Ação de Graças, 2 dias antes do incidente. Mais tarde, estes recipientes foram usados por Joel Jr. para armazenar evidências. No segundo dia do julgamento, terça-feira, 29 de setembro, foram mostradas gravações de vídeo onde Joel Jr. aparece num Walmart, poucas horas após o incidente, comprando bandagens e curativos. Além disso, foram apresentadas ao tribunal mais fotos e materiais de vídeo da casa. Particularmente foi mostrada uma panela na qual havia uma evidência importante. Em muitos objetos na casa foram encontradas impressões digitais de Joel Jr. Policiais testemunharam e descreveram suas descobertas detalhadamente. Um deles notou que o cheiro na casa era tão intenso que nunca o esqueceria. Durante todo o julgamento, Joel Jr. permaneceu calmo e não mostrou emoções, apesar dos depoimentos incriminatórios dos oficiais do condado de Knox. Cada novo detalhe apresentado no tribunal revelava lados cada vez mais sombrios da personalidade de Joel. No terceiro dia do julgamento, outro investigador descreveu extensivamente como coletaram as evidências na cena do crime, incluindo o uso de produtos químicos comprados anteriormente. O único amigo e ex-colega de quarto de Joel Jr. também testemunhou perante o júri. Michael, que conheceu Joel Jr. na escola, foi seu amigo por quase 10 anos. Descreveu-o como uma pessoa socialmente desajeitada que com o tempo se tornou cada vez mais retraída. No tribunal também foi apresentada uma conversa telefônica entre eles, gravada após a prisão de Joel Jr., na qual Joel disse que Michael era o único ponto brilhante em sua vida. Joel Jr. ouviu todas as evidências apresentadas e depoimentos emocionantes de parentes e amigos. Mas apenas um momento o fez expressar emoções durante o processo: o encontro com seu melhor amigo no tribunal. No quarto dia do processo, quinta-feira, começaram as audiências. Joel Guy Jr. renunciou à possibilidade de testemunhar e as acusações contra ele foram lidas novamente. Finalmente, na sexta-feira, 2 de outubro de 2020, Joel Guy Jr. foi considerado culpado em todas as acusações. Entre as acusações estavam 2 pontos por violação de primeiro grau, 3 pontos por violação mais grave de primeiro grau e 2 pontos por tentativa de supressão de evidências. O tribunal considerou Joel unanimemente culpado em todas as 7 acusações e foram apresentadas mais de 700 evidências. Joel Michael Guy Jr. está agora no Complexo Penitenciário Noroeste no estado do Tennessee. Sua sentença de prisão é de 124 anos e o direito à liberdade condicional será concedido a ele em 30 de abril de 2136.